Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu saúdo a todos na doce paz do Senhor Jesus. Nossa amada Igreja Ceia de Portel tem a honra em ministrar uma palavra para as famílias portelenses. Todo o primeiro domingo de cada mês, oferecemos o culto ao Senhor em ação de graça pelas famílias. E eu gostaria de enfatizar que a nossa amada Igreja Ceia de Portel tem um trabalho todo especial voltado para as famílias. Temos um ministério que se dedica exclusivamente às famílias, e este ministério denomina-se ECC, Encontro de Casais com Cristo, sendo presidido pelo casal Zildo e Lene Brasil, a qual nós saudamos na paz do Senhor Jesus. E também queremos saudar todas as famílias da nossa igreja e as famílias que neste momento estão nos assistindo pelas redes sociais. É com muita alegria e satisfação que nós ministramos essa palavra hoje dedicada às famílias. E antes de nós começarmos a ministrar, eu gostaria de convidar você a orar comigo. Senhor Deus, Pai querido e todo-poderoso, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome e te agradecemos, Pai amado, pelo privilégio de estar aqui em tua casa e poder ministrar uma palavra às famílias neste domingo, Senhor querido. Então, Pai amado, fica conosco durante este período que vamos estar aqui ministrando. Cerca este lugar com teus anjos, acampa teus anjos ao redor das famílias que agora nos ouvem, que nos assistem, Senhor, e que tudo, Senhor amado, seja para a honra e glória do nome de Jesus, e que esta palavra, Senhor, tenha guarida em corações nesta noite, e que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, ter liberdade para adentrar as casas dos meus amados nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos, é em nome de Jesus que nós já agradecemos. Amém e amém. Então, queridos, a nossa palavra hoje traz como tema restaurando os relacionamentos na família, baseado em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. A palavra do Senhor diz: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo.
Lucas 10, 25 ao 37. Então, querido, é impossível tratar do tema família sem falar de relacionamentos. Relacionamentos saudáveis geram pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis geram famílias saudáveis. E famílias saudáveis geram igrejas saudáveis. Mas o contrário disso também é verdade. Relacionamentos doentes geram pessoas doentes. Pessoas doentes geram famílias doentes. E famílias doentes geram igrejas doentes. É impossível você dizer que tem um bom relacionamento com Deus se você não é capaz de se relacionar bem com as pessoas que estão ao teu redor. Relacionamentos saudáveis não permite que você seja superficial com as pessoas. Relacionamentos saudáveis liga os céus à terra. Relacionamentos saudáveis estabelece uma atmosfera de milagres. E eu pergunto, quantas pessoas hoje estão sofrendo porque foram feridas dentro da família? Quantas pessoas hoje perderam a esperança por causa de relacionamentos quebrados? Quantas pessoas hoje estão amarguradas, tristes, porque foram marcadas por traumas, dores dentro das suas próprias famílias? O texto que serve de base para esta pregação, esse texto que nós acabamos de ler em Lucas 10, ele nos remete a pelo menos 4 leis do relacionamento. Essas leis, elas revelam o diagnóstico da nossa vida e, consequentemente, o diagnóstico da nossa família. Então, queridos, depois de analisarmos essas 4 leis, nós seremos capazes de discernir em qual dessas leis nos encaixamos e o que precisamos fazer para usar a lei que vai restaurar os relacionamentos na família. A primeira lei é esta, a lei da selva. Lucas capítulo 10, versículo 30 diz: em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Então eu pergunto, qual é essa lei? A lei da selva. Qual é essa lei, querido? É a lei do mais forte, é a lei dos truques, é a lei das armadilhas, é a lei da religiosidade. É a lei que diz que para eu ganhar, alguém tem que perder. Essa é a lei da selva. E eu te pergunto, será que essa não é a lei que está regendo as famílias hoje em dia? Lei do egoísmo, do orgulho, da soberba. E muitos se alimentam dessa lei. Lei daqueles que passam por cima dos outros de qualquer jeito e a qualquer custo. Caim, ele foi alguém que viveu norteado por essa lei da selva. Movido pela inveja e pela não aceitação da correção de Deus para a sua vida, Caim armou uma cilada para o seu irmão e o matou. Seu irmão Abel não tinha nada a ver com a avareza de Caim ao ofertar a Deus coisas que nem para ele servia. Enquanto seu irmão Abel ofertou a Deus o seu melhor, o que ele tinha de melhor, as suas primícias. Então, querido, quantas ciladas nós armamos para as pessoas por pura inveja. Os irmãos de José estavam com seus corações cheios de inveja e de rancor contra o seu irmão, por causa de quê? Por causa da predileção do seu pai Jacó. Jacó tinha predileção por José, porque era o seu filho, o mais novo, o caçula. E eles armaram para seu irmão, armaram um plano, venderam seu irmão e o consideraram como morto.
É quase impossível, preste atenção, querido, é quase impossível um coração cheio de inveja não guardar rancor. É quase impossível um coração cheio de inveja não planejar, arruinar ou prejudicar alguém. Os relacionamentos estão sendo quebrados, queridos. Os relacionamentos estão sendo rompidos, destruídos, por quê? Porque muitos têm se deixado guiar pela lei da selva, onde o que vale é aquilo que me favorece, não estando nem aí se os outros vão ou não sofrer. Mas se o desejo do meu coração é restaurar os relacionamentos da minha família, não poderei mais viver dirigido pela lei da selva, aonde impera o egoísmo, aonde impera o individualismo, aonde impera o orgulho, aonde impera a ambição. Isso não pode mais fazer parte da minha vida se eu quero viver em restaurando os relacionamentos, em restauração com a minha família. A segunda lei da selva, aliás, a segunda lei é esta que nós aprendemos, a lei da descasualidade. O versículo 31 de Lucas 10 diz: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem caído ali no chão, ele passou pelo outro lado. Eu pergunto, qual é essa lei? Qual é essa lei? Essa lei da descasualidade é a lei do pouco caso, da pouca importância. É a lei do menor esforço. O pecado nessa lei não é fazer o mal, mas deixar de fazer o bem. É a lei da acomodação, da indolência, é a lei da preguiça. É a lei da zona de conforto. É a lei daquele que não se importa, daquele que não se envolve. Essa lei regia a vida dos religiosos da época de Jesus. E ainda rege a vida de muitos religiosos dos nossos dias. E eu te pergunto, meu amado, minha amada, nesta noite, você conhece alguém que se acha o melhor, o mais sábio, mas que não ajuda ninguém? Você conhece alguém assim? Vive para os seus próprios interesses? O seu lema é farinha pouco, o meu pirão primeiro. Você conhece alguém assim? Os religiosos, eles sabiam tudo sobre a lei, oravam, cantavam, ofertavam, consagravam seus dízimos, mas para eles o valor estava na forma e não nas pessoas. Às vezes eu me vejo em situação difícil quando uma pessoa humilde, sofrendo, quando eu vejo uma pessoa humilde sofrendo, às vezes eu me sinto em situação difícil. A gente olha para aquela pessoa, está sofrendo, e a gente não pode fazer muita coisa para ajudar. Eu fico triste, porque em certas situações eu não tenho como ajudar. Porque ajudar alguém muitas vezes depende de outra pessoa, depende de outro alguém para mim poder ajudar essa pessoa. Eu fiquei muito emocionado, queridos, quando li uma postagem de uma moça aqui do estado do Pará, que pedia ajuda do governador para um grande radialista da antiguidade chamado Thompson Mota. Esse radialista estava sofrendo há muito tempo com dores terríveis por conta de uma prótese que ele tinha na bacia, e essa prótese tinha se rompido. E ele precisava com urgência ser atendido por um especialista em traumatologia. E no sábado eu li que o governador autorizou que Thompson Mota fosse atendido imediatamente. Apenas uma assinatura foi suficiente para livrar aquele pobre homem de dores terríveis que vinha há meses sofrendo. Sem nenhuma ajuda da sua classe, ele não tinha ajuda de ninguém, nem da sua classe de radialista, nem dos seus amigos. E quantos pais
E quantas mães de família estão na mesma situação de Thompson Mota e não conseguem se livrar de seus males por conta da falta de uma assinatura daqueles que detêm o poder. Uma assinatura às vezes. Então, quando a gente quer ajudar alguém, a gente muitas vezes se sente impotente porque a gente depende de outras pessoas para ajudar alguém. Há alguns dias atrás, queridos, eu chegando aqui na igreja, lá no portão eu olhei para a direção do hospital, e lá vinha uma senhora com uma criança no braço, no colo aqui, e uma sacola pesada na mão direita. O mototáxi se aproximou dela, e notei que ele não queria levá-la. Aí eu fiquei observando aquilo. Quando vi que ele não queria levar a senhora, eu chamei, daqui do portão, eu chamei, ei, vem cá. E ele veio. Aí eu perguntei, para onde ela vai? O que está acontecendo, querido? Ele disse que ela ia lá para o fim da Portelinha, e depois teria que voltar para o hospital de novo, porque ela esqueceu da carteirinha da criança. E ela não tinha um centavo sequer. Aí eu perguntei para ele, quanto é que você leva essa senhora lá na casa dela, lá na Portelinha, e traz de volta? Ele disse, R$8. Eu vim aqui na minha sala, peguei R$10, olhei na chapa da moto dele e disse, leve ela e traga de volta. O que esse acontecimento tem a ver com a lei da descasualidade, pastor? Tem a ver com a sensibilidade, meu querido. Se eu não tivesse a sensibilidade de olhar na direção do hospital, aquela pobre mãe poderia perder a consulta. E se ela fosse do interior, ela ia perder a viagem dela. Se ela fosse se ela fosse em casa e voltasse, ela ia chegar próximo do meio-dia no hospital, com a criança sendo maltratada pelo sol, com certeza com fome. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pouco importa para nós se alguém está sofrendo. Pouco importa para nós se alguém está enfermo. Pouco importa para nós se alguém perdeu um ente querido. Fazemos muito pela forma e nada pelas pessoas. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando morria uma pessoa conhecida aqui na cidade de Portel, a cidade ficava numa tristeza que dava dó. Hoje em dia, pode morrer o mais ilustre personagem da cidade que não estamos nem aí. E isso inclui até os membros da família, que após o enterro é como se nada tivesse acontecido. A lei da descasualidade não se importa em gastar milhões para promover eventos, para promover festas, quando a população sofre com doenças e falta de emprego. Aprovadíssima a decisão do governo federal. Eu achei aprovadíssima a decisão do governo federal de não mais patrocinar carnaval, times de futebol, paradas gay e muitas outras coisas, como pagar para artistas ficarem cada vez mais ricos à custa dos nossos impostos. Com essa maldita lei Rouanet, que lesou o país em muitos milhões de reais. Às vezes, atendemos com prontidão as pessoas que estão lá fora, mas esquecemos do nosso cônjuge ferido, esquecemos dos nossos filhos órfãos de pais vivos. Tem muitos filhos hoje órfãos de pais vivos. Esquecemos da nossa parentela que está sofrendo. A religiosidade dos nossos dias tem roubado o que Deus tem de melhor para a nossa vida e para a nossa família. Deus tem coisas grandes para nós, para mim,
para minha família, mas pela minha religiosidade, eu tenho perdido essas coisas. Porque eu olho muito a forma, eu olho muito a situação, as coisas, mas esqueço das pessoas. Não me importo com as pessoas, dou pouco caso às pessoas. Não permita que a religiosidade cegue os teus olhos, queridos, e torne surdo os teus ouvidos espirituais. Se o desejo do meu coração é restaurar o relacionamento da minha família, não posso viver dirigido pela lei da descasualidade. Por quê? Porque ela me coloca numa zona de conforto onde o próximo deixa de ser o meu alvo. E a terceira lei, a lei do mau exemplo. Lei do mau exemplo. O versículo 32 diz: e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu aquele homem ali no chão, passou pelo outro lado. Qual é essa lei, pastor? Essa é a lei que me faz pensar que se alguém faz algo de errado, eu também posso fazer. É a lei que faz com que as pessoas apoiem as suas decisões erradas nos erros dos outros. As pessoas regidas por essa lei, ou seja, a lei do mau exemplo, elas acreditam que os pecados dos outros justificam os seus próprios pecados. Ah, fulano fez isso e aquilo, por que eu não posso fazer? Se ele fez, por que eu não posso fazer? Preste atenção nessa história, querido. Essa historinha que eu vou contar para você. Certo líder de uma igreja, ele tinha um filho muito rebelde, e preocupado com a situação desse filho, ele convidou o pastor da igreja para almoçar em sua casa e aproveitar o momento para dar uns conselhos para o filho dele, para esse filho rebelde dele. A família sentou à mesa, o garoto ficou observando o pastor, olhava para o pastor de cima a baixo, ficou ali observando curiosamente. Encabulado com aquela atitude do garoto, o pastor lhe perguntou o que ele desejava. O que você deseja, meu querido? Ele disse assim: eu estou procurando a sua outra cara, pastor. O papai sempre chega da igreja aqui em casa reclamando e dizendo que o pastor tem duas caras. Estou procurando a sua segunda cara, pastor. Então, querido, eu digo, cuidado com a lei do mau exemplo. Cuidado. Os maiores representantes dessa lei são aqueles que sempre estão a criticar, sempre estão a apontar o dedo, a acusar e a fugir das suas próprias responsabilidades. Adão, ele se deixou levar por essa lei. Quando Deus lhe perguntou por que ele comeu do fruto que não deveria ter comido, Adão respondeu usando a lei do mau exemplo. Ele disse: foi a mulher que tu me deste, Senhor. Então, querido, cuidado com pessoas que nunca erram, pessoas que sempre estão com a razão, pessoas que vivem jogando a culpa nos outros e se justificando. Cuidado com esse tipo de pessoa. Estes estão o tempo todo fugindo de suas responsabilidades, e isso tem destruído muitas famílias. Muitas famílias têm sido destruídas por causa dessa lei. Não se restaura relacionamentos quebrados sem fidelidade, sem lealdade, e principalmente sem bons exemplos. Não se restaura relacionamentos quebrados se nós não formos fiéis, leais e dar bom exemplo. O filho pródigo, todos vocês que estão me assistindo agora pelas redes sociais, o filho pródigo, vocês conhecem essa história do filho pródigo? Esse filho pródigo, ou seja, o filho mais novo, ele não voltou para casa porque o seu pai era um bom pai, mas porque o seu pai era um bom patrão. Porque o seu pai era um bom patrão. Olha o que diz a palavra em Lucas 15. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. Então, queridos, este filho pródigo, ele não voltou para casa porque o seu pai era um bom pai, mas ele voltou para casa porque o seu pai era um bom patrão. Em muitos lares, muitos filhos ainda estão lá por causa dos benefícios da casa do pai, e não por amor ao pai. Tem muito isso acontecendo. Filhos que estão em casa, não porque amam os pais, mas por causa do benefício. Nós sempre falei aqui na igreja que hoje nós temos um problema sério nas famílias. Tem filho hoje fazendo da sua casa um hotel. Ele só chega para tomar banho, para comer e depois ir embora para a rua. Não tem os seus pais por amor, não ama os seus pais. Eu digo, quer dar bons exemplos para os seus filhos, papai e mamãe? Você quer dar bons exemplos aos seus filhos? Trate bem as pessoas. Trate bem os de dentro de sua própria casa. E também trate bem as pessoas de fora. O mau exemplo diz: bateu, levou. Falou mal, vou tirar limpo. Não leva o desaforo para casa. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre a responsabilidade do bom exemplo, porque o bom exemplo, ele depende de relacionamento, querido. Olha que Paulo diz, 1 Timóteo 4,12, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Se o desejo do nosso coração é restaurar relacionamentos na família, nós não podemos mais viver dirigido pela lei do mau exemplo, onde os nossos erros são justificados. Nós estamos, justificando nossos erros nos erros dos outros, aonde a nossa responsabilidade é deixada de lado. Nós não podemos viver, se nós queremos restaurar relacionamento, nós não podemos viver nesse tipo de lei, a lei do mau exemplo. Você, pai, se você, mãe, fez algo de errado, assuma, seus filhos estão te observando. A lei do mau exemplo, ela diz que eu não estou. Muitas vezes, essa lei, muitos usam dizendo, diz lá que eu não estou, estando. A pessoa bate lá na porta, não quero atender, manda o filho dizer, olha, diz lá que eu não estou, estando. Que exemplo eu estou dando para o meu filho? Demais, diz que eu vou pagar. O cara bateu lá na porta, diz, olha, eu vou pagar, o pai mandou dizer, a mamãe mandou dizer, que ela vai pagar o seu débito segunda-feira. E depois de um mês o cobrador bate de novo na porta. E quem vai atender? O filho de novo. A lei do mau exemplo diz que, olha, eu vou estar lá com você na hora marcada, ou seja, eu vou estar lá 2 horas da tarde, eu vou estar lá com você 4 horas da tarde, eu vou estar lá com você 6 horas da tarde, e só chega 1 ou 2 horas depois. Teu filho está vendo tudo isso? A lei do mau exemplo diz também que está em um determinado lugar, olha, chega lá para a esposa, para os filhos, e diz, olha, se alguém vier atrás de mim, eu estou lá jogando uma bola lá no buchudo, eu estou lá na arenda, eu estou lá não sei o quê, eu estou ali, eu estou aqui, eu estou acolá. E quando alguém procura você nesse lugar, você nunca nem passou por lá. Ei, preste atenção, sempre vai ter alguém nos observando, preste atenção, querido. Sempre vai ter alguém nos observando. E a 4ª lei, lei da compaixão. Lucas 10, 33 a 35 diz, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu aquele homem caído ali, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou o homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver.
essa lei, ela chega perto, onde não somente as necessidades dos outros são vistas, mas também aonde essas necessidades são atendidas. Essa lei da compaixão ajuda, essa lei da compaixão aproxima. Você sente a dor do seu irmão, você sente, sabe, aquilo que precisa ser feito pelo seu irmão. É a lei que não suporta ver a miséria física e espiritual das pessoas. Elas se aproximam e cuidam das pessoas necessitadas. Essa lei, ela é a capacidade de suprir necessidades, queridos, de levar as cargas uns dos outros. Isso só é possível através da lei da compaixão. A lei da compaixão, é a lei de Jesus Cristo. Você sabia disso? É a lei de Jesus Cristo. Quantas famílias estão vivendo dramas porque não existe mais compaixão nas pessoas? Quantas famílias estão experimentando o amargo da derrota pela falta de compaixão? Os samaritanos, eles não tinham todas as informações. Aliás, o samaritano ali, aquele que ajudou aquele homem caído no chão, que estava à beira da morte ali, ele não tinha todas as informações, ele não sabia o que tinha acontecido na realidade com aquele homem, mas com a pouca informação que ele tinha, ele fez toda a diferença na vida daquele homem. Muitas vezes você não vai saber o que está acontecendo, mas vá lá, ajude. Deus espera que você ajude. A lei da compaixão não quer saber se porque fulano está sofrendo por causa disso, fulano está sofrendo por causa daquilo, e a gente sempre diz, está pagando o preço, tá aí, ei, vá lá e ajude. O samaritano não tinha todas as informações, mas com a pouca informação que ele tinha sobre aquele homem, fez toda a diferença, salvou a vida daquele homem, querido. Não podemos ter coração de pedra para com as pessoas necessitadas. Com o pouco que nós temos, nós podemos fazer a diferença na vida de alguém, querido. Compaixão é uma expressão muito forte. Significa um mover das entranhas, sabe? A nossa entranha se move por compaixão a alguém. É ser tocado a partir do íntimo em favor de alguém. Martin Luther King, certa vez ele disse: ao longo da história, uma das maiores tragédias do homem tem sido o seu limitado interesse pelo próximo. Isso é verdade, querido. Isso é muito verdade. Ao longo da história, uma das maiores tragédias da humanidade, do homem, tem sido o seu limitado interesse pelo próximo. Nós estamos tendo isso, agora nós estamos vivendo cada vez mais isso, sabe? O pouco interesse pelo meu irmão, o pouco interesse pelaquela pessoa, o pouco interesse pelo meu vizinho. Às vezes o vizinho está morrendo ao meu lado, ao lado da minha casa, e eu não tenho interesse nem de ver o que está acontecendo. Precisamos aprender a lei da compaixão, queridos, porque é essa lei que tira as pessoas da lama da inferioridade, essa lei tira as pessoas do buraco da depressão, essa lei tira as pessoas das profundezas, das profundas marcas de ódio e de rancor. Tem gente hoje lá, sabe, no fundo do poço, porque ele vive odiando, ele vive rancoroso, e você precisa ajudar essa pessoa. Tem pessoa hoje morrendo ali no buraco da depressão, porque falta ajuda. Falta você dar uma palavra, falta você fazer alguma coisa por essa pessoa. Quantas pessoas já tiraram suas vidas depressivas? Uma palavra sua, um telefonema teria evitado aquela pessoa de descer a cova, de tirar sua vida e consequentemente habitar o inferno. Tantas pessoas vivem hoje aí na lama da inferioridade, se sentindo inferior, sabe? E isso é uma sequência. Eu me sinto inferior, logo eu entro em depressão, logo eu começo a viver em ódio, em rancor.
Essa lei da compaixão é a lei que vai romper com o ciclo das feridas na nossa família. Tem muita família vivendo hoje feridas, sabe? Feridas antigas, feridas que não cicatrizam por conta de quê? Por causa desse rancor, por causa esse ódio. E a lei da compaixão, ela vai acabar com isso. Quantas famílias nós conhecemos que não se falam? Tem pai que não fala com filho, tem filho que não fala com seu pai, tem irmãos que não se falam, sabe, que coisa terrível isso. Muitas famílias estão completamente destruídas por falta de compaixão. Há famílias que estão sofrendo por falta de compaixão dentro de casa, dentro dos seus lares. Há famílias que estão acorrentadas a um passado escuro pela falta de compaixão. Há maridos que falam mal das suas esposas. Há esposas que falam mal dos seus maridos. Pais que maltratam seus filhos. Filhos que não respeitam seus pais. A lei da compaixão, ela reconstrói muros. Ela liberta cativos. Ela dá visão aos cegos. Ela cura leprosos. Ela dá vida nova e dá novos começos para mim e para você. A lei da compaixão, queridos, é o alicerce dos relacionamentos saudáveis. Você olha assim e vê uma família saudável, relacionamento saudável. Você pode ter certeza que lá na base, o alicerce foi muito bem feito. Então a lei da compaixão, ela é o alicerce dos relacionamentos saudáveis. Mas muito cuidado, porque casas sem alicerce é profecia de tragédia. Casa que não é alicerçada na rocha é sim profecia de tragédia. Se o desejo do nosso coração é restaurar os relacionamentos na nossa família, devemos viver dirigido pela lei da compaixão. Sabe por quê? Porque é através dessa lei que nós vamos aprender que a dor do meu próximo será a minha dor, que as lágrimas do meu próximo serão as minhas lágrimas, que o sofrimento do meu próximo será o meu sofrimento, que as perdas do meu próximo serão as minhas perdas também. E a gente já está entrando na fase final desta palavra. Nós já estamos começando a entrar na conclusão dessa palavra. Mas é preciso que eu faça uma pergunta para você nesta noite. Você papai, você mamãe, você filho, que estão agora nos assistindo. Eu pergunto, qual lei vai dirigir a sua vida a partir de hoje? A partir desta palavra, a partir desse momento, quando terminar essa pregação, qual é a lei que vai dirigir a tua vida a partir de hoje? Amanhã, segunda-feira, como vai ser a tua família? Qual o plano que você está traçando agora para que a tua família seja uma família saudável? Se você deseja, querido, preste atenção. Se você deseja restaurar relacionamento na sua família, mude as suas atitudes e faça o seguinte: abra mão da lei da selva. Segundo, abra mão da lei da descasualidade. Terceiro, abra mão da lei do mau exemplo. E quarto, tome posse da lei da compaixão. Eu quero ler um texto com você. Esse texto está lá em João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Eu quero ler esse texto com você. Acompanhe comigo esse texto. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então encharcaram uma esponja, colocaram a esponja na ponta de um caniço de esopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, ele curvou a cabeça e entregou o Espírito. A morte de Jesus foi o fim de um tempo e o início de um novo tempo. Preste atenção, eu vou repetir. A morte de Jesus ali no Calvário foi o fim de um tempo e o início de um novo tempo. Não foi o fim de Jesus, foi o fim de um tempo onde ele precisava morrer. Mas o tempo seguinte
após a sua morte e na sua ressurreição, o tempo seguinte foi muito melhor, porque Jesus ressuscitou, queridos. E a Bíblia diz que no momento em que Jesus disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O acesso estava liberado, não havia mais separação. Um novo tempo chegou, aleluia. Quando um novo tempo começa em nossas vidas, há muitas coisas que precisam ser rasgadas de alto a baixo, queridos. Não pode haver nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não pode haver nada que nos separe dos irmãos, da família de Deus, aquele que se congrega junto comigo. Não pode haver mais separação entre eu e a minha própria família. É preciso que você deseje esse novo tempo, querido. As coisas velhas passaram, tudo está se fazendo novo. Então restaure o teu relacionamento. Veja hoje ainda, ore para o Senhor, aonde é que você precisa restaurar. Se é para falar com o teu irmão que está separado de você, que está de mal com você, que está com rancor de você, que está com ódio de você, se é com a sua esposa, que é com seu marido, que é com um parente, decida hoje a colocar isso na presença do Senhor, para que novo tempo chegue até a tua família. Jesus teve sede e deram vinagre para ele beber, um sabor amargo no final de um tempo. Queira isso, querido, esse sabor amargo desse tempo aí que você está vivendo, queira que isso tenha um fim, que venha novo tempo para a tua família. O fim de um tempo pode ter um sabor amargo para mim e para você, sim. O fim de um tempo é a capacidade de lidar com a dor, com a ansiedade, com os sofrimentos, lutas da vida, com as perdas, e não desistir. Isso é resiliência, mesmo com problemas, com dor, com ansiedade, com sofrimento, com lutas todo dia, com perdas, você não desiste. E se você não desistir, isso é resiliência. Mas se você não está disposto a beber os copos de vinagre desta vida, também não estará apto para experimentar o leite e o mel de um novo tempo. Pare de olhar para o passado e comece a planejar o teu futuro, querido. Não dá mais para mexer no passado, não dá mais para consertar o passado, não dá mais para viver revirando o passado. É preciso olhar para frente, com expectativa de que a sua casa será o melhor lugar do mundo nesse novo tempo. O passado é pedra, o futuro é barro. Não dá para mexer na pedra, mas ainda dá tempo de fazer um novo molde com o barro do teu futuro. Pega esse barro do teu futuro e faz um novo molde, querido, para a tua família, aleluia. Não olhe para trás, olhe para frente. Creia no melhor de Deus e tenha um compromisso com o seu futuro. Hoje, Deus está encerrando um tempo na tua vida para começar um novo tempo que será muito melhor. Restaure o relacionamento na tua família hoje. Eu quero orar pela tua família, querido. Eu quero orar pela tua família. Antes de começar a orar pela tua família, eu gostaria de fazer 2 convites para você nesta noite. Você que está me assistindo, seja você pai, seja você mãe, seja você filho. Eu quero fazer 2 convites para você nesta noite. O primeiro convite, eu te convido a você que me assiste neste momento, a reconhecer que Jesus é o único caminho, a única verdade e o único que pode lhe dar a vida eterna. E o meu primeiro convite é: faça de Jesus o Salvador da sua alma, aceitando Jesus nesta noite. Se é desejo do teu coração aceitar a Jesus, por favor, repete comigo esta oração. Preste bem atenção, esse é o primeiro convite. Se você está aceitando esse primeiro convite e quer fazer de Jesus o Salvador da tua alma, repete comigo o que eu vou estar falando. Repete essa oração comigo. Senhor Jesus,
Eu te recebo neste momento como Senhor e Salvador da minha alma. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. O segundo convite que eu faço, eu convido você que neste momento encontra-se afastado dos caminhos do Senhor, a se reconciliar com Jesus. Você que está me assistindo agora, você pai, você mãe, você filho, que está afastado dos caminhos do Senhor, e se for a vontade do teu coração aceitar o convite de se reconciliar com Jesus, por favor, repete comigo esta oração. Senhor Jesus, me perdoa por ter me afastado dos teus caminhos. Repete comigo. Senhor Jesus, me perdoa por ter me afastado dos teus caminhos. Reconheço que não sei viver sem o Senhor. Por isso, me reconcilio com o Senhor. Por favor, volte a escrever o meu nome no livro da vida. Diga amém. Então eu quero orar com você. Senhor, Pai querido e todo-poderoso, nesse momento eu entro em Tua presença, Senhor, para pedir pelas famílias da nossa cidade, para pedir pelas famílias da nossa amada igreja. Senhor querido e todo-poderoso, restaura relacionamentos. Vai ao encontro daquele relacionamento, daquele casamento, daquela família que está, Senhor amado, dividida, separada. Tu tens poder, o poder está em Tuas mãos, com uma palavra, com uma ordem Tua. Tu pode restaurar relacionamentos quebrados há muitos anos. Eu creio que nesta noite, o Espírito Santo de Deus está operando nesta cidade. O Espírito Santo de Deus está indo a casas aonde não tem mais relacionamento, aonde os relacionamentos estão quebrados, aonde filho não respeita pai, aonde filhos não têm mais honra a seus pais, aonde pai não honra mais seus filhos, aonde está acontecendo, Senhor, todo tipo de situação negativa. O Espírito Santo de Deus está restaurando lares nesta noite. E em nome de Jesus, nós, nesta semana, vamos ter surpresas maravilhosas do grande poder de Deus, do grande poder de restauração que está nas mãos do Senhor. Famílias vão estar testemunhando a partir de hoje, de que foram restauradas, de que o Espírito Santo os convenceu a ir ao encontro daqueles que estão afastados, daqueles que estão tristes, daqueles que estão com raiva, há tanto tempo que não tem se falado. Famílias hoje deixam de ser usadas pelo inimigo para ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. Restaura, Senhor, relacionamentos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Em nome de Jesus nós já agradecemos. Aleluia, aleluia. Antes da nossa bênção final, nós vamos estar agora louvando o Senhor e vamos logo após estar dando a nossa bênção apostólica. Este não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Oh.
este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer que tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá o teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Ele engrandecerá teu nome. Oh, teu nome, teu nome. Estamos chegando ao final do nosso culto neste domingo, domingo dedicado às famílias, e eu gostaria de deixar um recado. Por favor, nesse momento, nesse tempo que estamos passando de confinamento, de quarentena, é importante que vocês possam valorizar o relacionamento de vocês, que haja um bom relacionamento em casa entre pais e filhos, filhos e pais, entre cônjuges. Orem pela família de vocês, clame a Deus pela família de vocês, que essa peste passe por sobre a casa de vocês sem atingir ninguém da sua casa, que possa acontecer com a tua família da mesma forma que aconteceu ali no Egito, quando o povo de Deus, o povo hebreu, saiu do Egito, quando houve o êxodo. O Senhor prometeu que o seu povo, que se fizesse aquilo que Ele mandou fazer, que era aspergir o sangue de um cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria por cima e não atingiria as famílias que estavam com aquele sinal nos batentes da porta. Então você possa fazer isso, que você possa agora, nesse momento, nesse dia, nessa semana, orar ao Senhor, interceder pela tua casa e pedir que o Senhor acampe os seus anjos ao redor da tua família, e que o anjo da morte, este anjo chamado da morte, chamado pandemia, ela passe sem atingir a tua família. Mas é preciso que haja restauração de relacionamentos. Lute por isso, restaure o relacionamento, restaure a tua família. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Nós agradecemos a Deus e cremos que esta semana que se inicia hoje será uma semana grandemente abençoada em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém.